Um dos objetivos mais antigos da alquimia era transformar uma substância, especificamente um metal base como o chumbo ou estanho, em um metal nobre como o prata ou ouro. Essa ideia remonta às origens da alquimia entre os alquimistas greco-egípcios. Esses alquimistas descobriram formas de controlar cuidadosamente o tingimento ou a coloração dos metais, dando-lhes um brilho dourado, prateado, vermelho ou outras tonalidades. O raciocínio era simples: se fosse possível transformar a superfície de um metal, então talvez existisse algum processo capaz de transformar todo o metal. Algumas das primeiras receitas alquímicas descrevem justamente esses processos, tanto em termos práticos quanto teóricos. Mas a mudança teórica mais importante na história da alquimia aconteceu durante o Califado Abássida, no atual Iraque. Foi ali que a escola de Jabir ibn Ayhan desenvolveu o que ficou conhecido como a teoria do enxofre e do mercúrio dos metais. Essa teoria se baseava em uma ideia mais antiga de Aristóteles, segundo a qual os metais eram formados nas profundezas da terra a partir de exalações gasosas. Os alquimistas árabes reinterpretaram essa ideia e argumentaram que essas exalações eram compostas por duas substâncias fundamentais, mercúrio e enxofre. A proporção entre essas duas substâncias, quando combinadas e solidificadas, daria origem aos diferentes metais que conhecemos. Assim, teoricamente, deveria ser possível decompor qualquer metal em seus componentes de mercúrio e enxofre e depois recombiná-los de forma diferente para criar outro metal. E essa teoria parecia até ter alguma confirmação empírica. O tipo mais comum de chumbo encontrado na natureza está no mineral chamado galena, que é basicamente sulfeto de chumbo. Para extrair chumbo da galena, basta aquecer o minério em uma fornalha comum. Durante esse processo, algo teria sido muito evidente para um alquimista: seria o cheiro forte de enxofre liberado pelo mineral aquecido. Afinal, galena é sulfeto de chumbo. Além disso, quando o chumbo está fundido, ele se parece muito com mercúrio líquido, antes de ser resfriado na água e fixado usando a linguagem alquímica. Essas observações pareciam confirmar a teoria de que o chumbo era composto por enxofre e mercúrio, o que não era a realidade. Apesar de desenvolver uma grande variedade de tecnologias e técnicas, incluindo aí novos tipos de fornos, equipamentos de laboratório e processos químicos como sublimação e destilação, sem falar também dos produtos químicos poderosos como ácidos, os alquimistas nunca conseguiam produzir mais ouro ou prata do que já havia entrado em seus cadinhos. Hoje sabemos que isso ocorre por causa da lei da conservação da matéria, mas os alquimistas não sabiam disso, e muitos alquimistas honestos, como o ocultista Cornélio Agripa, admitiram que jamais conseguiram produzir mais ouro ou prata do que a quantidade originalmente colocada nos recipientes hermeticamente selados. E hoje sabemos o motivo: transmutação química é simplesmente impossível. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas a alquimia não era realmente sobre transformar metais, ela era sobre transformação espiritual ou psicológica. Embora essa seja uma ideia muito bonita, é uma interpretação moderna bastante popular. Ela não é historicamente precisa. A ideia de que a alquimia seria espiritual ou psicológica foi desenvolvida principalmente no século 19 e 20 por ocultistas como Mary Ann Atwood e pelo famoso psicanalista Carl Jung. Mas o que acontece é que a alquimia histórica realmente buscava transformar metais fisicamente. Ela também buscava desenvolver uma variedade de outras tecnologias, como medicamentos que prolongavam a vida e solventes extraordinários. O mais famoso desses solventes era o alcarreste, o chamado solvente universal. Claro que isso levava a uma pergunta curiosa: se ele dissolve tudo, em que recipiente você o guardaria? Apesar da impossibilidade da transmutação química, existem dezenas de relatos de transmutação na literatura alquímica. Alguns desses textos chegam a fornecer instruções extremamente detalhadas para produzir a temida
Pedra Filosofal, que supostamente teria o poder de provocar essas transformações. Curiosamente, muitos desses protocolos são tão claros que químicos modernos conseguiriam recriar alguns deles em laboratório. Pesquisadores como William Newman e Lawrence Principe já reproduziram vários experimentos alquímicos históricos. Mas mesmo os textos mais técnicos acabam se tornando vagos quando chegam ao momento da transmutação. De repente há uma espécie de gesto simbólico, então um milagre acontece e o ouro ou prata aparecem no cadinho. E aí vem a pergunta, né? Se a transmutação química é impossível, e ela é, por que temos tantos relatos de ouro alquímico? E até mesmo artefatos históricos que afirmam ter sido feito com ouro alquímico. E isso aconteceu por fraude alquímica, que existe desde os primórdios da própria alquimia. O alquimista egípcio Zósimo de Panópolis já reclamava de falsificações em sua época, e esse problema continuou presente durante toda a história da chamada Grande Arte Hermética. Na verdade, durante o início da Era Moderna, monarcas e aristocratas chegaram a criar métodos extremamente severos e muitas vezes terríveis para punir alquimistas fraudulentos. Talvez o caso mais famoso seja o de Georg Hanauer. Hanauer prometeu ao duque Frederico de Württemberg que seria capaz de produzir 25 toneladas de ouro a partir de ferro. Naturalmente, o duque estava desconfiado de uma promessa tão grandiosa, então decidiu testar o alquimista de forma bastante direta. Ele mandou que Hanauer fosse confinado dentro de seu próprio laboratório, sob supervisão constante, e ordenou: produza primeiro uma pequena quantidade de ouro para provar que consegue, e depois discutiremos as 25 toneladas. O duque tomou algumas precauções, mas não foi cuidadoso o suficiente. O que ele não sabia era que o jovem aprendiz de Hanauer estava escondido dentro de um baú no laboratório. Durante o experimento, o rapaz saiu discretamente do baú e colocou o ouro dentro do recipiente hermeticamente selado. Por um momento parecia que a transmutação havia realmente acontecido, mas a fraude acabou sendo descoberta e a punição foi brutal. Hanauer foi executado amarrado em uma estrutura de ferro feita com as mesmas 25 toneladas de metal que ele prometeu transmutar, coberto com folhas de ouro, uma forma de justiça irônica e bastante sombria. Mas a fraude não é a única explicação. Muitos relatos de transmutação podem ter surgido de processos metalúrgicos reais, porém mal compreendidos. Um desses processos está relacionado ao que hoje chamamos de cupelação. Nesse método, um minério é aquecido em temperaturas extremamente altas. Parte do material evapora ou se separa, enquanto metais mais pesados como ouro ou prata permanecem. Lembra da galena? O sulfeto de chumbo que eu mencionei no começo do vídeo? Pois é, a galena muitas vezes contém pequenas quantidades de prata misturadas ao chumbo. Se um alquimista aquecesse esse minério em um forno suficientemente poderoso, o chumbo poderia ser vaporizado ou separado. O que restaria no fundo seria uma pequena gota de prata. Para o alquimista, isso parecia exatamente o que ele estava tentando fazer: transformar chumbo em prata. E se fosse possível ir até a prata, talvez fosse possível continuar até o ouro. Outro método semelhante envolvia moedas de prata chamadas taleres de Brabante. Essas moedas eram misturadas com areia e outros materiais que funcionavam como um fluxo metalúrgico. Quando a mistura era aquecida, a prata podia escorrer, deixando para trás uma pequena gota de ouro aparentemente puro. Hoje sabemos que muitas dessas moedas continham traços naturais de ouro, mas para um alquimista da época, isso parecia mais do que uma prova de transmutação. Outro processo muito comum na alquimia era chamado de multiplicação. Nesse método, pequenas quantidades de ouro ou prata eram misturadas com outros metais para aumentar seu volume aparente. Por exemplo, ouro misturado com cobre e zinco, prata misturado com estanho e arsênico. Frequentemente, essas misturas também utilizavam mercúrio líquido como base. O resultado era uma quantidade maior de material com aparência semelhante a um metal precioso, mas havia um problema óbvio
óbvio, o aumento de volume acontecia às custas da pureza do metal, ou seja, não era mais ouro verdadeiro, era uma liga degradada. Mesmo assim, alguns objetos feitos com esse tipo de ouro químico, digamos assim, sobreviveram até hoje. Um exemplo famoso é um medalhão produzido pelo alquimista Wenzel Sailor para o imperador Leopoldo I. Segundo o relato histórico, o medalhão teria sido criado quando uma peça de prata foi mergulhada em um misterioso líquido de transmutação. Quando os cientistas analisaram o medalhão no século XX, descobriram sua verdadeira composição: cerca de 48% ouro, aproximadamente 43% prata e cerca de 7,9% cobre, e também traços de zinco, estanho e ferro, ou seja, não era ouro puro. Esse famoso líquido de transmutação provavelmente era apenas ácido nítrico diluído, que dissolveu algumas impurezas e deixou o objeto com aparência de ouro sólido. Nesse caso, temos uma mistura interessante de química real e um pouquinho de fraude, mas só um pouquinho, hein? Outro método utilizado pelos alquimistas era chamado de cimentação. Nesse processo, camadas de metais diferentes eram unidas e aquecidas até que se fundissem parcialmente. Muitas vezes, finas folhas de ouro eram colocadas sobre outros metais. O conjunto era aquecido com sais especiais ou substâncias alquímicas. Se a temperatura fosse cuidadosamente controlada, o ouro poderia aderir à superfície sem se misturar completamente. O resultado? Um objeto feito inteiramente de ouro, mas bastava cortar o metal ao meio para revelar a verdade. Por dentro, ele ainda era feito de outro material. Muitos processos alquímicos também envolviam o uso de mercúrio e ácidos extremamente fortes. Um dos mais importantes era a água régia, uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico. Essa substância é famosa porque consegue dissolver ouro verdadeiro. Quando o ouro é dissolvido nesse ácido, ele produz uma coloração verde intensa, meio amarelado. Essa transformação química foi representada em muitas imagens alquímicas. Uma das mais famosas é o leão verde devorando o sol. Nessa simbologia, o sol representa o ouro e o leão verde representa o ácido que o dissolve. Esse tipo de imagem alquímica não era apenas simbólica, ela frequentemente representava processos químicos reais. No final das contas, os alquimistas não conseguiram transformar chumbo em ouro, mas isso não significa que seu trabalho tenha sido inútil, muito pelo contrário. Durante séculos de experimentações, os alquimistas desenvolveram equipamentos de laboratórios, métodos experimentais, técnicas de destilação, novos reagentes químicos e processos metalúrgicos avançados. Essas técnicas acabaram se tornando a base da química moderna. Ignorar esse fato e dizer que a alquimia era apenas espiritual ou simbólica cria um problemão histórico, porque se os alquimistas não trabalharam em laboratórios realizando experimentos, é difícil explicar como a química moderna surgiu. Ela não apareceu simplesmente do nada no século XVIII, ela surgiu a partir do trabalho de gerações de alquimistas. Curiosamente, o sonho dos alquimistas foi finalmente realizado, mas não pela química, e sim pela física nuclear. Somente manipulando o núcleo dos átomos foi possível transformar um elemento em outro. Isso pode ser feito com aceleradores de partículas, mas o custo energético é tão alto que produzir ouro dessa forma seria completamente impraticável. Mesmo assim, há algo profundamente poético nisso. Depois de milhares de anos, o sonho dos alquimistas finalmente foi alcançado. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos assim, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por tudo e até a próxima.